estava aí a me preparar para a DP900. Você consegue ver a Microsoft, epa, eu sou fanboy da Microsoft. Você consegue ver, ele coloca as três principais, ele mete o DBA, o analista e mete o engenheiro, mas ele não diz que só são os únicos, ele fala do cientista, do Eu acho que arquiteto, de tem de dados. cientista também, não tem não? Eu acho que Tem, eu já vi tem, prova de cientista tem, de tem, tem, dados. tem, tem. Mas ele mete Basicamente são aí. 4 grupos maiores, assim, né, que a gente tem. Sim, sim, que a gente tem. E eu queria levar nessa reta para poder fazer a segunda pergunta, que seria, epá, eu quero carreira de dados. Eu tenho essas carreiras nessa linha reta listada. Eh, qual delas eu devo seguir? Hum, Vamos lá. Eu acho que o importante, o primeiro passo é entender o que cada uma faz, e o Boa. foco é. delas. E Uhum, basicamente as skills que você geralmente usa, né, nessas ferramentas, uhum, nessas áreas. É, assim, vou começar a falar algumas, a Lidiane pode falar outras, você também pode complementar, eu chamo. uhum, O DBA é o cara que ele vai cuidar do banco, ele vai basicamente administrar os bancos de dados, né? Então, é o cara que todo mundo depende dele para o bom funcionamento de todo o projeto de dados. Se uhum, você tem um projeto de dados que tem vários profissionais, mas não tem um cara bom de dados para organizar isso tudo e colocar ordem na casa, como a gente fala, não tiver, por exemplo, performance boa, não tiver bem otimizado, querendo ou não, isso pode prejudicar bastante o sucesso do projeto de dados. Porque ninguém boa. quer um relatório que demore 1 hora para poder atualizar um relatório, né? E Dizem é que vai comum acabar, né? ver. E vai acabar o DBA. É comum ver isso, tipo, num cliente ontem, cara, que eu vi acontecer. Até atuei junto com o Fabrício. Cara, demorava, tipo, mais de um dia para atualizar um processo manual que eles faziam mensalmente. Então, assim, é complicado ter um cenário desse. Então, você precisa ter o DBA, que é o cara que vai cuidar do banco, vai administrar o banco de dados, administrar as permissões, os acessos, ajudar a montar a arquitetura dos processos, né? E basicamente o conhecimento que ele vai ter é SQL, acho que é fundamental para, na verdade, área, qualquer carreira na área de dados, SQL é fundamental, não tem como fugir do SQL. Ah, eu quero fazer com Python. Cara, você vai perder muito tempo. Você vai escrever 10 linhas de código que você faria com uma linha de SQL. E ainda vai ficar mais lento porque Python é uma linguagem lenta. A gente tem que falar a verdade. Python é uma linguagem lenta. O processamento dele não é rápido. Então vamos lá. O DBA basicamente skills SQL que você precisa ter. Ele tem que conhecer muito de pelo menos um SGBD. Eu sempre comento que assim, não dá para você ser especialista em 4, 3 SGBDs. Quando o cara fala, eu sou especialista em X, Y, Z e W, eu acho, cara, ou se a pessoa tá mentindo, ela não sabe o que é ser um especialista. Eu acho que você consegue ser especialista em um banco, dois no máximo, e conhecer um pouco dos outros SGBDs. Então, acho que o foco, para quem quer ser DBA, é escolha um SGBD, dá uma brincada com pelo menos os principais aí, que são para relacional é Oracle, SQL Server, MySQL e Postgres. Para não relacional é MongoDB, o Cosmos DB, Cassandra, Redis. Então dá uma brincada com eles, vê o que você acha melhor, o que você se adapta melhor. Acho que um fim de semana aí, se você se dedicar, você consegue baixar eles numa VM, alguma coisa assim, testar, começar a se adequar, né, ver o que você se interage melhor. Começa a estudar, especialize em um, depois você vai buscando outros. Mas basicamente o conhecimento do DBA eu acho que ele é mais assim, a quantidade de skills que ele precisa ter é menor. Só que ele se aprofunda muito mais do que as outras carreiras naquela skill. uhum. Então, tem essa questão. Então, assim, Boa. eu acho que tem essa carreira, né? Você quer falar um pouquinho sobre. Alguém quer falar sobre a parte, por exemplo, de análise de dados barra BI? Não, por mim você pode falar assim, a única parte de, para quem não sabe, assim, que o Odisseu está falando de SGBD, é a ferramenta que faz o gerenciamento, né, Do da banco de base de dados. dados, sim, da base de dados. E sim, igual eu particularmente, não falando assim exatamente de, eu que eu falo assim de BI, né, que a gente sabe que o não relacional, né, que de fato é aquilo que nós estávamos falando sobre você ter quanto mais dados, né, mais informações, mais redundância, melhor será a sua análise, né?
Mas falando assim, mais não exatamente nessa carreira, mas falando de como estava falando o Disseu, perdoe, perdi assim meu raciocínio que eu estava falando sobre dados. De fato, não tem. Quando a pessoa fala de quais são, é muito difícil, né? É muito relativo, mas a base é aquilo que eu falo sempre. Eu também não sei, eu comecei por isso, mas o básico, aquele que o Disseu estava falando, base de dados, você tem uma noção da modelagem, ter a noção de como ocorre, são uma base de dados. Eu acho que tem que começar sempre, é importante começar por aí, porque ainda assim, foi por isso exatamente que eu comecei. Eu tô para outras coisas, mas assim, eu acho que isso é extremamente importante. Ainda que vá você ir para outro lado, para outra direção, mas você ter essa noção é extremamente importante, né? Boa, boa. Epa, Exatamente. o que eu acho dentro da área de dados, eu acredito que por ter já dado um pouquinho de pulo para o DBA, para o analista, e talvez agora vou tentar e ver como é que está a área de engenharia de dados, é que eles todos se situam em base de dados, modelagem, SQL. Quer dizer, para toda a área de dados, isso parece que é padrão. Uhum. É Parece que é padrão. padrão que Mas pois é, olha, é assim, Shalom, basicamente, até quando eu fui estudar, é uma coisa muito simples, você pensar na estrutura, uma casa, para ela se manter de pé, ela tem todas essas divisões, né? Uhum. Importantes, essas carreiras. Então, basicamente, é aquilo que as pessoas falam, assim, do que você gosta, o que você gosta mais de trabalhar, de ter essa noção com os dados, no caso, você quer ser DBA, você gosta de trabalhar ali, de estar falando com o cliente, de estar ali resolvendo aqueles problemas, né? Cuidar, zelar, assim, cuidar com os dados do cliente, ter cuidado com esses dados do cliente. Ou se você gosta mais de realmente mais por trás, de estar por trás, né? Aquilo que eu falei assim, de você apresentar o produto para o cliente de uma maneira assim mas na área de BI, como você estava falando, que você vai lá e apresenta para o cliente aquela coisa bonita, os dashboards, tudo, o data viz, né? Que faz essa apresentação. Então, basicamente, é o que a pessoa gosta, o que ela gosta mais de estar ali diretamente com o cliente. Ou seja, uma casa, ela precisa do que? Ela precisa do caso do arquiteto, né? Que vai fazer aquele desenho todo bonito, com a arquitetura, como que vai ocorrer as coisas. O que você gosta? Você gosta mais disso? Ou a parte de engenharia, que é o caso, o engenheiro vai lá e implementa aquilo que foi desenhado pelo arquiteto, daquilo que é suposto a necessidade do cliente. Ou se tem a parte de operação, que é aquilo que fala, os DBAs, que são as pessoas que trabalham nessa entrega de relatórios, né? Tem vários dentro dos Data Operations, tem vários que dentro dessa mesma carreira, né? E é isso, assim, basicamente é igual você falou, é um caminho e é onde você quer chegar. O que você gosta mais de fazer? Você gosta mais de estar direto com o cliente? Você gosta mais de estar ali atrás do computador criando, aplicando aquilo que foi criado pelo arquiteto? Entendeu? Acho que